a igreja, que Deus continue abençoando, né? Também nessa feita, rever meu amigo particular, presbítero Roque e toda a sua família, né? Elias está ali, né? Elias come mais do que um leão, mas não engorda nem, de jeito nenhum. Glória a Deus. Feliz de rever ele, minha esposa que me acompanha. Uma honra também, uma alegria estar aqui, rever o meu amigo pregador e cantor Luciano, né? Luarte Produções. Pode contratar, irmãos, que ele presta um excelente serviço de artes, gravação e fotos, tá? Que Deus continue abençoando ele. E a alegria maior ainda de rever aqui a dupla abençoada, né? Isaías e Adiel. Bastante hinos, né, irmãos, eles gravaram. Fora outros que eles vão gravar, que Deus abençoe vocês ricamente. Eles sempre andam chique. Vou pegar uma dica com eles aí depois, glória a Deus, né? Eu só estou triste com eles porque eles não gravaram nenhum hino meu ainda, né? Tem que mostrar, né? Não divulga, não tem como, né? Mas eu fico feliz de ver eles aí, nessa labuta, nessa alegria, nessa ousadia, louvando a Deus. E eles não mudam, irmãos. Da mesma forma que eles começaram, eles continuam humilde, cheio da unção, e é uma alegria, é uma honra, né? Falei para eles ali, não vai faltar oportunidade para a gente se rever. Eu vou levar eles na minha igreja, aí eles se viram lá, começa a cantar às 7 e termina meia-noite. Tá bom, né? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Eu estou com vontade de pregar, e quando eu estou com vontade de pregar, é perigoso eu terminar meia-noite. Então nós vamos fazer um trato aqui. Se vocês der muita glória, eu vou ser rápido. Se vocês der pouca glória, aí eu vou até amanhã. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo 25 e o versículo de número 40. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo de número 40 que diz: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar aleluia? Você tem liberdade de dar glória a Deus, irmão. Vamos lá. Quando eu abro a Bíblia aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, a epígrafe do texto diz acerca da ressurreição de Lázaro. Se você voltar ou retroceder para o capítulo 10, a partir do versículo 22 ao versículo 42, você vai perceber que essa história, ela não começa no capítulo 11. Ela começa no capítulo 10, no versículo 22. Nessa feita, Jesus estava em Jerusalém para comemorar o que eles chamam de festa da dedicação. Outros chamam de festa das luzes. Todas as oportunidades que os judeus tiveram, quando Deus lhe dera um livramento, quando Deus lhe dera uma bênção, eles cravavam em suas memórias essa data e comemoravam anualmente aquela data, louvando a Deus por algum feito, por um livramento ou por alguma bênção. E nessa oportunidade, os judeus, percebendo que Jesus estava presente na festa, eles o apertavam para que de uma vez por toda ele dissesse abertamente quem de fato ele era. Porque eu não sei se você se recorda, todas as vezes que falamos de Jesus, nós temos que entender que ele não era simplesmente um mero mortal. Embora nós entendemos que ele deixou toda a sua glória lá, despojou ela e veio na sua humilhação, que no original nós chamamos de kenosis, aonde ele deixa toda a sua glória.
e se faz ser humano como eu e você, para vir aqui cumprir a maior missão, que foi passar pela morte e a morte de cruz. Mas quando ele estava aqui na face da terra, os judeus procuravam uma falha, se é que havia, para o crucificar e parar o seu trajeto. E a única possibilidade que havia, se é que tinha, era pegá-lo no pecado de blasfemia. Então, conhecendo a pregação de Jesus, conhecendo ele, eles o apertavam, os motivava para ele dizer abertamente quem de fato ele era. Embora ele tinha autonomia para dizer em todo tempo, em qualquer momento, quem de fato ele era. Porque quando estudamos teologia, nós descobrimos que Jesus possuía aquilo que nós chamamos de união hipostática. O que é união hipostática? É alguém que possui duas naturezas. E Jesus possuía essas duas naturezas. Ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Como sendo homem, ele era o filho do seu pai José. Ele era o filho da sua mãe Maria. Mas sendo 100% Deus, ele era o Cristo, o prometido, o ungido que haveria de vir e estava entre nós. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que Jesus, ele conhecia o coração dos judeus. E ele percebe que se ele dissesse abertamente que de fato ele era o Messias, ele seria morto antes do tempo, a pregação não chegaria a nós e a igreja não nasceria. Então o que Jesus faz? Jesus cita apenas o Salmo de número 82, o versículo de número 6, que diz: vós sois deuses, vós filhos do Altíssimo. Jesus vai citar essas palavras para os judeus, mas se você ler o capítulo de número 10, você vai perceber que quando ele vai citar essas palavras de Davi para os judeus, ele faz questão de modificar para dar evidência que não eram palavras suas, mas eram as palavras de Davi. Então, quando ele olha para os judeus, ele diz: não está escrito na vossa lei, vós sois deuses, e a vossa lei não pode ser anulada. Os judeus não compreenderam essas palavras, embora eram as palavras de Davi, e pegam as palavras que Jesus acabara de recitar como autoafirmação, como alguém que estava afirmando que era Deus. Embora eu sempre faço questão de dizer que não existe vários deuses. Deus, em essência, só existe um. Não existe vários deuses. É uma loucura. É uma loucura dizer que existem vários deuses. Deus, em essência, só existe um. É o Deus dessa igreja. É o Deus que está com a mão estendida para a tua vida nessa noite. É o Deus que está contemplando o teu propósito essa noite, vai lhe abrir porta e vai te abençoar. É o Deus de Israel que está olhando para lágrimas, para propósito, para alguém que está na aprovação. Deus, em essência, só existe um, e é o Deus dessa igreja que está aqui nessa noite. Mas quando falamos de trindade, nós temos que entender que não são três deuses, Isaías e Adiel. É apenas um Deus em essência, mas em três personalidades. Aí fica fácil entender o que é trindade no céu. Porque não é três deuses, é apenas um Deus em essência, mas em três personalidades. Aí ficou fácil, né? Aí nós compreendemos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Você não entendeu? Eu estou falando que o céu caminha com você. Aonde vai o céu, vai atrás. Aonde você está, o céu está junto com você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está na sua vida, na sua igreja e na sua história. Então Jesus tinha autonomia para bater no peito e dizer abertamente quem ele era. Só que ele não faz isso, porque se você estudar o Novo Testamento, você vai entender que Jesus, ele teve pelo menos 3 pontos que destacaram o seu ministério. O primeiro ano, o ano da inauguração do seu ministério. O segundo ano, o ano da popularidade do seu ministério. E o terceiro ano, o ano da oposição do seu ministério. O capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João.
E o capítulo de número 11 está inserido no segundo ano do ministério de Jesus, que é o ano da popularidade do seu ministério. É o ano que o evangelho ganhou dimensão, alcançou a maior massa. E Jesus sabe muito bem que se ele abrir o verbo para dizer quem realmente ele era, ele seria apedrejado antes do tempo. Por isso os judeus não o receberam e estão esperando o Messias até hoje. Só que eu louvo a Deus que aqueles que o receberam se tornaram filho de Deus. Enquanto tem muita gente esperando ele chegar, ele já chegou na tua casa. Ele já chegou no teu ministério, ele já chegou na tua igreja, ele já chegou na tua vida. Esse é o problema de muito desavisado, está esperando ainda ele vir, e fica com aquela frase dizendo, ele vai vir, ele vai voltar. Não, ele já veio na tua vida, ele já chegou na tua história. Jesus, vendo que seria apedrejado por causa das palavras de Davi que ele menciona, ele se vê obrigado a sair de onde ele estava, em Jerusalém. Ele sai de onde ele estava comemorando essa festa com os judeus, e para onde é que ele vai? Ele vai para a região do Jordão, aonde dias atrás ele foi batizado por João Batista. E é neste lugar que ele recebe um mensageiro, direcionado por Marta e por Maria. Quando eu peguei o tema, irmãos, que me passaram a respeito do tema, e o pastor acabou de mencionar a mensagem acerca disso, meu coração se alegrou, porque só aconteceu um grande milagre na vida de Lázaro, porque tinha um mensageiro. Só aconteceu um grande milagre na vida de Naamã, porque tinha uma mensageira. Enquanto tem muita gente usando a tua língua, a tua boca para falar de Big Brother, para falar das novelas das 9, tem gente falando do reino, tem gente falando da cruz, tem gente transmitindo bênção, tem gente apontando o lugar do milagre. Seja canal de bênção para alguém. Seja mensagem de Deus para alguém. Seja canal de bênção para alguém. Seja um mensageiro do reino. Deus quer usar a tua vida para que outros encontrem Ele, para que outros alcancem o milagre da parte dEle. Quantos querem ser esse mensageiro? Quantos querem ser esse canal de bênção? Levanta a sua mão para cima, segure ela levantada e feche os seus olhos. Só você que crê que você é canal de bênção, só você que crê que você é o mensageiro, que Deus usará a tua boca, a tua vida, a tua história. Sinta a presença do Todo-Poderoso essa noite. Eu vou dar 1 minuto para você adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levante a mão e chacoalhe ela, porque tem presença de Deus. Tem Deus essa noite para usar a tua boca, para usar a tua vida, para tomar a tua chamada nessa noite e direcionar para o caminho, para o rumo certo. Vai dar glória ou vai ficar me olhando com esse olho de coruja? Vai dar glória ou vai esperar eu ir até a meia-noite? Se tem presença de Deus, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Olha para cá. O primeiro detalhe que eu notei no mensageiro: primeiro, ele tinha a mensagem. Segundo, ninguém sabe o nome dele, ele era anônimo. Isso significa que Deus não trabalha com nomes, com marca de vasos, porque tem gente que se não tiver o vaso que ele gosta, não dá glória a Deus. Se não for o pregador que ele acha que é do manto, ele não levanta a mão. Só que o texto está falando que Marta e Maria não procurou alguém que tinha nome, procurou alguém e falou: o mais importante é a mensagem, o mais importante é ir até Jesus, o mais importante é levar para Ele. Eu posso falar, porque a gente que é anônimo sofre. A gente chega nos lugares para pregar, os outros falam: quem que é esse daí? Não conheço. Anônimo. Só que o mais importante não é ser anônimo, o mais importante é ter a mensagem. Levanta a sua mão para cima.
Eu não te conheço, não sei o nome da maioria, não me interessa, o mais importante é Deus dentro do barro, é Deus no vaso, e Deus vai usar os anônimos aqui esta noite. Deus conta com você, é você que vai pregar, é você que vai louvar, é você que vai evangelizar, é você que vai levar a palavra, é você que Deus conta. A Bíblia diz que Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus, só que o mensageiro era anônimo. Porque para chegar diante de Jesus não importa o nome, depende da atitude. E quando ele encontra com Jesus, a mensagem dele é clara. Ele fala: aquele a quem tu amas está enfermo. Talvez na versão que você carrega consigo ela possa destacar primeiro diferente. Ela possa dizer, porque algumas versões está primeiro a enfermidade de Lázaro e depois o amor de Cristo. Só que na versão que eu trago em mãos esta noite, ela destaca primeiro o amor de Cristo e depois a enfermidade de Lázaro. O mensageiro diz, ele é claro, aquele a quem tu amas está enfermo. Esse homem tinha tudo para queimar Lázaro, Isaías e Ediel. Ele tinha tudo para dizer, escorregou no tomate, caiu, fraquejou. Só que a primeira coisa que ele faz não é colocar a enfermidade, é colocar o amor de Cristo na frente. Sabe o que o mensageiro estava falando? O Senhor escorregou, desviou, está com o pé na igreja todo mundo, mas o Senhor ama, o Senhor restaura, o Senhor levanta. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Esse mensageiro era crente, porque essa informação, se cai essa informação na mão de um fofoqueiro, ele ia esparramar para os canais no YouTube, para o Fuxico Gospel, ia falar: a igreja de fulano fechou, o pastor ciclano caiu, mas graças a Deus que caiu no ouvido de quem era crente, que ao invés de esparramar, levou para os pés de Jesus, colocou aos pés do Criador. Porque crente não esparrama, crente não sai fofocando, crente coloca diante de Jesus, daquele que pode restaurar, daquele que pode levantar, daquele que pode curar, daquele que pode fazer um milagre. A Bíblia diz que quando Jesus ouve que Lázaro está enfermo, ele não sai correndo, ele não sai em disparada, pelo contrário, ele ouve que Lázaro está enfermo, resolve permanecer mais 2 dias aonde ele estava. Lá na frente ele resolve subir para Betânia, e ele olha para os discípulos e diz: vamos para Betânia. E um dos discípulos de Jesus, chamado Dídimo ou Tomé, toma a palavra, olha para seus amigos, discípulos de Jesus, e fala no plural. Ele diz: subiremos nós para morrer com ele. Em outras palavras, ele estava falando: eu estou disposto a conseguir a minha casa própria com Jesus. Eu estou disposto a conseguir o meu carro com Jesus. Eu estou disposto a chegar numa multinacional com Jesus. Eu estou disposto a crescer, a alcançar a faculdade com Jesus. Mas morrer por Ele, sofrer pela causa dele, isso eu não estou disposto. Tem gente, irmãos, que até anda com Jesus, só que só anda com Ele para barganhar com Jesus. Morrer pela causa dele, pelo evangelho dele, as pessoas não querem, mas querem a bênção. Só que o conselho de Deus essa noite é: não se agarre só à bênção, se agarre ao abençoador, porque a bênção você consegue hoje, mas amanhã a bênção pode acabar. Se você estiver com o abençoador, ele vai estar contigo hoje, ele vai estar contigo amanhã, ele vai estar contigo depois e nunca vai embora, porque ele é maior do que a bênção e nunca vai te faltar bênção quando você tem o abençoador na sua vida. Jesus olha para os discípulos e diz: eu vou porque Lázaro dorme. E mais uma vez um dos discípulos de Jesus toma a palavra e diz: Senhor, se ele dorme, logo ficará são. Só que eles não entendem que Jesus usou uma expressão chamada na gramática do português de eufemismo. O que é eufemismo, pregador? É troca de palavra. Eufemismo é troca de palavra.
Ao invés de dizer na lata que Lázaro morreu, Jesus preserva e troca a palavra de tom pesado por uma de tom suave. E ele diz: Lázaro dorme. Por que ele faz isso? Porque ele queria preservar a alma dos discípulos. Ele percebe que eles estão começando a caminhar com ele na escola apostólica. E ele diz: se eu falar na lata que Lázaro morreu, eles vão ficar tristes, eles vão entrar em depressão, porque um era melancólico, o outro era fleumático. Então Jesus preserva a alma dos discípulos. E aí ele abre o verbo lá na frente e diz: eu vou porque Lázaro morreu. Então ele vai subindo para Betânia. Mas antes que ele chegue em Betânia, um grupo de judeus lá em Jerusalém recebe a informação que Lázaro morreu. E eles se colocam à disposição, juntam um grupo para subir na frente de Jesus para consolar Marta e Maria. Eu abro um parênteses para dizer da seguinte forma: irmãos, a informação que Lázaro morreu chegou muito rápido em Jerusalém. Hoje não é diferente. Em 24 horas, com tecnologia, rede social, é 1 segundo, 8 segundos, a informação já está do outro lado do planeta. Porque a informação negativa é 1 segundo para chegar. Agora, informação positiva leva anos. Você pode reparar que o avião, ele não vira notícia quando faz altos voos para as Europa. Ele não vira notícia de quantas vezes ele viaja, mas ele vira notícia quando cai. E o diabo sabe disso, que tanto é que ele não quer derrubar mais ninguém. Ele quer sujar. Porque se sujar tem que tirar a igreja, tem que tirar o cargo, tem que afastar a liderança para investigar. E nesse processo o risco de levar outras pessoas consigo é muito maior, porque outras pessoas que acompanham, que admiram, pode desviar, pode desanimar. E o diabo sabe dessa arma. Por isso eu recomendo à igreja nesta noite: não dê ouvido para aquilo que chega ao contrário no teu ouvido, porque pode ser Satanás semeando no teu coração. Quando chegar algo a respeito de alguém, fala: vamos orar, porque se for fofoqueiro, não vai ficar para oração, não vai ficar para consagrar, não vai ficar para interceder, porque fofoqueiro não fica onde tem alguém de oração. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que esse grupo, subindo para Betânia, quando chega em Betânia, eles chegam na frente de Jesus e Jesus vem logo atrás. Quando chega em Betânia, a Bíblia diz que quando Jesus chega em Betânia, as duas irmãs de Lázaro abordam Jesus. A primeira é Marta. Quando Marta aborda Jesus, ela corre para ele e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ela pensa que Jesus está falando do grande dia, porque ele usa uma expressão chamada no português de pretérito do futuro. O teu irmão há de ressuscitar. Então ela pensa que Jesus está falando do grande dia. Só que ele abre o verbo no primeiro versículo que eu li, do capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O cidadão pode estar morto na frieza espiritual, pode estar morto físico, pode estar diante de porta fechada, mas se chegou Jesus tem solução. Se chegou Jesus tem vida. Se chegou Jesus tem fogo. Pode estar morto do jeito que for, ele coloca de pé, porque ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é a nossa esperança. A Bíblia diz que Marta se dá por satisfeita, volta para a residência e avisa Maria que ele estava lá e diz: ele te chama. Ela se levanta, todos pensam que ela vai até o túmulo, mas não, Maria vai até aonde Marta abordou Jesus. Só que quando Maria chega próximo de Jesus, a primeira atitude dela não é de Marta. A primeira atitude de Maria é se jogar aos pés de Jesus. Depois que ela se joga aos pés de Jesus, aí ela repete as palavras de Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu vejo aqui duas igrejas: ou nós somos Marta, ou nós somos Maria. Qual é a característica da igreja Marta, pregador? A igreja Marta até encontra com Jesus, até tem um encontro com o Todo-Poderoso, mas encontra apenas para colocar problema.
apenas para apresentar o seu desemprego, a sua lamúria, as suas separações, os seus processos. A característica da igreja Marta é vir para a igreja e só trazer problema. Encontra com Jesus, mas para só colocar o problema, pastor. Diferente da igreja Maria. A igreja Maria também tem irmão morto, tem desemprego. A igreja Maria também tem porta fechada, tem um defunto em casa, tem depressão, tem processo na justiça, tem filho nas drogas, tem parente preso. Mas a primeira coisa que Maria faz não é colocar o problema, é colocar a sua adoração. Maria coloca a sua adoração. Por que, pregador? Porque culto no dicionário Aurélio significa louvor, significa honra, divindade. Se você olhar à sua direita, à sua esquerda, você não vai ver nenhum Deus na terra. Mas se você olhar para cima, você vai ver Deus esperando você levantar a mão, esperando você adorar, esperando você entregar o seu sacrifício. Porque quando você encontra com Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é adorar. É adorar. É adorar. Vai adorar. Vai adorar. Vai adorar. Então adora. Aproveita para adorar, adora. Você encontra primeiro com Jesus para adorar. Adore. 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 Levanta a mão para cima e adore. Levanta a mão para cima e glorifica. Levanta a mão e dá glória. Fala em línguas estranhas. Quebra esse protocolo. Sai dessa ética, fariseu. Sai desse protocolo. Você é afingelado, está disfarçando. Se é crente, Maria adora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levanta a mão para receber. Quem é crente Maria vem para entregar o melhor. Entrega a adoração, o sacrifício. O teu glória a Deus, ele entrega. Então entrega. Entrega. Adore o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Adore a Ele, adore a Ele. Seja crente Maria. Seja crente Maria. Seja crente Maria. Oh, aleluia. Eu estou vendo já gente chorando aqui essa noite. Eu já estou vendo gente levantando a mão e glorificando. Esse é o verdadeiro avivamento, Luciano, Isaías, Ediel. Vem de dentro para fora. Quem não tem nada por dentro não pode te oferecer nada pelo lado de fora. O teu culto começa aí dentro. Entrega para Ele. Entrega. Adore, adore ao Senhor, adore. Seja crente Maria, você veio para adorar. Você encontra com Jesus primeiro para adorar, é para adorar. Abre essa tua boca santa e adora. Adora. Sabe o que me dá raiva? É que a pessoa quando vivia no mundo, descia até o chão. Amanhecia no carnaval, não tinha tempo ruim. Enchia a cara e não tinha hora para voltar para casa. Aí quando aceita Jesus, reclama do horário, reclama do cantor, reclama do pregador, reclama do barulho. É porque você é gelado. Quem é crente Maria está adorando. Está. Levanta a mão e glorifica Ele. Seja crente Maria. Chacoalha o irmão do teu lado aí para ver se ele dá glória. Fala para ele dar glória. Seja crente Maria. Adore. Eu vou deixar você adorar. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão para receber. Deus, manda mais aqui. Manda mais aqui. Renova. Levanta a sua mão e glorifica Ele. Nessa igreja tem crente Maria, pastor.
tem crente Maria. Tem crente Maria que vem para adorar. Aqui tem crente comprometido com a palavra, com a doutrina. Crente Maria. Levanta a sua mão direita. Coloque a mão direita no ombro do irmão da direita. Levanta a mão esquerda e coloca a mão esquerda no ombro do irmão da esquerda. Fala para ele com fé. Diga para ele: seja crente Maria. Fala: você está diante do Rei dos Reis. Você veio para adorar. E se você veio para adorar, entrega o teu melhor, entrega para ele. Entrega para ele. Se é verdade o que você falou, recebe a presença dele agora. Agora, recebe o impacto. Já. Recebe mais. Recebe poder, graça. Seja renovado agora. Agora. Aleluia. Quando você é crente Maria, não existe culto pesado, não existe culto frio, não existe culto gelado, porque você não depende de ninguém para adorar. O teu culto é particular, você adora, independente de alguém não adorar. Você adora porque você é crente Maria. Fica de pé comigo, eu volto aqui numa outra oportunidade para terminar. Eu quero ver os meninos cantar. Mas fica de pé dando glória, irmão, dando glória, dando glória. Eu volto aqui, presbítero Roque, pastor, uma outra oportunidade para terminar. Eu sei que a porta está aberta aqui sempre. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Olha para cá que eu vou concluir essa parte, olha para cá. Para não ficar vago, olha para cá, vou concluir essa parte. Maria primeiro adora, diga comigo: Maria primeiro adora. Olha para cá, fala pro brother do seu lado, olha para lá, fala para ele, olha pro brother, olha para cá. Primeiro ela adora, depois Maria coloca os problemas aos pés de Cristo. Olha cá, olha para cá e prepara para dar glória a Deus. Primeiro Maria adora, porque não existe culto se você não vier primeiro para adorar. Por isso que há uma frieza latente. Você vai numa igreja é fogo, na outra não tem fogo, numa tem muita glória, na outra não tem nada. Em uma você ouve barulho de línguas estranhas, na outra você ouve um mosquito. Por quê? Porque uma presta o verdadeiro louvor, o verdadeiro culto, e outra presta o errado culto. Só que essa igreja vem aqui para prestar o verdadeiro culto. Por isso que ainda tem glória, por isso que ainda tem adoração, por isso que ainda tem lágrima nos olhos. Primeiro ela adora, depois ela coloca os problemas aos pés de Cristo. Porque não é errado trazer problema para a igreja. Tem gente que fala: não, vai levar o problema para a igreja. É para trazer mesmo, irmão. Por isso que pregador, pastor, chama todo mundo no final para orar, apresentar o propósito. Porque problema não é para estar na rede social. Problema não é para estar no Facebook. Problema não é para falar para gente que quer ver a tua queda. Problema é para falar para Jesus que resolve. Entrega o teu problema para Ele nessa noite, entrega. Coloca o teu problema, a tua dificuldade para Ele hoje. Coloca o nome do teu filho nas drogas para Ele hoje, Ele vai resolver. Ei, crente, eu estou falando para você entregar para Ele. Depois que ela entrega o problema, primeiro ela adora, depois entrega o problema. Aí depois de tudo isso, para encerrar, aí é Jesus que olha para ela, Luciano, e fala: aonde o puseste? Sabe o que Jesus estava perguntando? Aonde está o defunto? É como se Ele estivesse olhando para vocês nessa noite e falando assim: você prestou o verdadeiro culto
depois entregou o problema para mim. Agora não é você que vai trazer o problema, agora é eu que estou interessado no teu problema. Cadê o teu problema? Cadê o teu problema? Eu estou interessado em resolver. Jesus está interessado no teu problema. Qual é a tua causa? Qual é o tamanho? Não me interessa. Jesus está interessado em resolver o teu problema. Canta Isaías e Adiel. Aleluia. Oh, aleluia. Adore a Ele essa noite aqui. Aleluia. Tu és tremendo, Deus. Aleluia. Tu és fiel, chegou, numa casa ele entrou, ela então se apressou para fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo para usar naquele dia. Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele, a minha salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele, a minha salvação. Adoro Ele, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, nós te adoramos, sentimos a tua presença nessa noite aqui. Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele, a minha salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele, a minha salvação. A Ele, a minha salvação. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor Jesus? Eu ainda estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. Quero louvar a Deus, né?
por poder pregar e vocês poderem cantar. É uma alegria muito grande para mim. Gente que está começando sonha essas coisas, viu? E eu profetizo que a gente vai se encontrar mais vezes, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Já tem cura aí na tua vida acontecendo. Já tem portas se abrindo. Já tem grilhões caindo por terra, obras de macumbaria sendo desfeita. Acredite, minha irmã, acredite, meu irmão. Você vai voltar aqui para testificar do milagre. Feche os seus olhos e vai fazendo a sua oração de agradecimento. Eu quero fazer aqui nessa noite, convidar você que está afastado, você que desanimou no meio do caminho e quer reconciliar essa noite. É o maior presente que alguém pode receber na sua vida. É retornar para os caminhos do Senhor. Ou você nunca confessou a Cristo publicamente e quer aceitá-lo nessa noite. Cadê você que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Dê um sinal com a sua